de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E na aula de hoje, galera, vamos falar sobre função polinomial, ou simplesmente polinômios, ok? Então vem comigo, galera, para nós trabalharmos esse assunto, um pouco temido por alguns, mas a gente já diz de passagem que é um assunto relativamente simples, né? Basta você dominar, em tese, as operações básicas que envolvem polinômios. Beleza, galera? Então o que nós vamos abordar nesta primeira parte aqui? Nessa primeira parte a gente vai conceituar o que é a função polinomial. Vamos trabalhar a questão do grau, da igualdade, valor numérico e entraremos em operações com polinômios, só a parte de adição e subtração nesta parte 1. Beleza? Então vamos lá, galera. Função polinomial. O que é isto, galera? Então, veja bem, vamos supor que eu tenha aqui um número real n, tá? Então, dado um número real n, e eu tenho os números reais a n-1, a n-2, a n-3 e assim por diante, tá? O a é uma forma de nós representarmos um numeral qualquer. Nós chamamos de função polinomial ou simplesmente polinômio na variável x. Pode ser outra variável, professor? Pode, sem problema nenhum. Geralmente é utilizada a variável x. Toda função escrita neste formato. Então, eu tenho a n, lembrando que a n é um número real, aqui está representado de forma literal, o x é a variável, e este n é o expoente dessa variável. Então, eu começo de um expoente n, e este expoente vai diminuindo. Observe, n-1, n-2, n-3, até chegar a um valor n igual a 0, ok? Então, geralmente, o polinômio ele é dado em ordem decrescente. Isso, obviamente, você organizando ele. Você sempre organiza ele do expoente maior para o expoente menor. E o menor expoente vai ser quando este x aqui for igual a 0. Se bem que nós não usamos representar o x elevado a 0. Por que, professor, que não se usa? Porque nós sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso a gente aprende lá nas regras de potência. Então, eu não represento o x elevado a 0. Quando eu tiver um termo que não aparecer a variável, por exemplo, se eu tivesse um polinômio assim, ó, 3x² mais 2x mais 5. Eu tenho aqui um polinômio onde eu tenho um x², depois eu tenho o x elevado a 1, quando não aparece nada no expoente é 1, e aí eu tenho um valor que não está associado ao x. Na verdade, existe o x, só que é o x elevado a 0. E como x elevado a 0 vale 1, então não precisa ser mostrado. E aí este cara aqui recebe um nome especial, ele é chamado de termo independente, ok? Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Então, o que é uma função polinomial? A função polinomial é uma expressão, uma sentença matemática composta por vários monômios. Espera aí, professor, monômio, o que é isso? Vem comigo. Monômio, galera, o que é um monômio? Porque para a gente falar de polinômio, você precisa entender o que é um monômio. Monômio é uma expressão matemática composta por quem? Por número, pode ser número somente? Pode. Pode ser número e letra? Pode ser número e letra. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 3 sozinho. Isso representa um monômio? Sim, representa um monômio. E se ele estiver junto com uma letra? 3x é um monômio também? Sim. Se eu tivesse duas letras, 3xy, continuaria sendo um monômio? Sim. O monômio ele é sempre representado por um produto. Pode ser só número, pode ser número e letra, pode ser só letra também, ok? Veja bem,
Quando que eu sei, professor, que eu tenho mais de um monômio? Para que eu apresente mais de um monômio, é necessário que a expressão, nesta expressão, esteja contido ou uma soma ou uma subtração. Por exemplo, se eu pegar 3xy mais 2x ao quadrado, então eu tenho aqui uma expressão com dois monômios. Por quê? Porque eu tenho um sinal positivo separando eles. Poderia ser um sinal negativo, não tem problema nenhum. Então, o sinal de mais ou de menos separa um monômio do outro, ok? Professor, eu poderia ter mais um aqui, por exemplo, 3x ao cubo? Poderia. Então, agora eu passei a ter 3 monômios. Entendem isso? Então, monômio é uma expressão matemática de um único termo, aonde eles estão multiplicando. Então, repito, 3xy, isso aqui é um monômio. 2x ao quadrado é outro monômio. 3x ao cubo é outro monômio, ok? Quando eu tenho vários monômios sendo adicionados ou subtraídos, aí eu formo um polinômio. Então, o polinômio, ele é uma expressão matemática composta de vários monômios. Por isso que a palavra poli indica muitos. Então, eu tenho muitos monômios compostos numa mesma expressão matemática. Por isso, chamado de polinômios. Bom, beleza. E quando a gente diz função polinomial, nós queremos dizer que esta expressão que representa o polinômio, ela está em função de uma variável x, por exemplo. Tá? Por isso que a gente representa a função como sendo p de x. Quer dizer, esta função polinomial, ela está em função da variável x. Conforme o x vai trocando de valores, essa função vai ter valores alternados, diferentes também, de acordo com a variação do x. Por isso que nós falamos função polinomial, porque vai estar em função de uma variável. Beleza? Bom, agora que a gente sabe a parte conceitual, é importante a gente entender o que é grau de um polinômio. Veja bem, galera, em um polinômio, o termo de mais alto grau, preste bastante atenção disso, que possui um coeficiente não nulo. Professor, espera aí, coeficiente, o que é isso? Veja bem, num determinado polinômio, p de x, eu tenho, por exemplo, 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 1. Eu tenho aqui um polinômio, tá? Eu tenho um polinômio. O x é a variável, beleza? Os números que estão associados a esse x, por exemplo, ao x ao cubo é o 3, ao x ao quadrado é o 4, ao x aqui não aparece nada, é 1. Esses valores que estão associados ao x são chamados de coeficientes, ok? Então, beleza. Eu já sei que coeficiente, então, é um valor numérico, é um número. E variável é a letra presente no polinômio. Então, quando ele diz que o coeficiente não nulo, quer dizer que não pode ser zero. Beleza? Então, o termo de mais alto grau que possui coeficiente não nulo, não pode ser zero, tá? É o coeficiente deste termo dominante. E o grau do polinômio é exatamente o valor da variável, do expoente da variável que apresentar o maior valor. Então, o que é grau de um polinômio? Resumidamente, grau de um polinômio é o maior valor do expoente quando o coeficiente for diferente de zero. Aí você diz, professor, e se for zero? Se for zero, não serve. Por exemplo, eu poderia ter um polinômio assim, ó, 2x à quarta mais 0x à quinta menos 3x ao quadrado. Pronto, eu tenho aqui um polinômio.
Aí eu pergunto para vocês, qual é o grau desse polinômio aqui? Professor, o grau desse polinômio não é o maior expoente? Sim, é o maior expoente. Bom, o maior expoente é o 5. Quer dizer que ele é do quinto grau? Não. Não é do quinto grau. Por que que ele não é do quinto grau? Porque o coeficiente que está junto com ele, o valor numérico, o número que está junto com a variável de maior expoente é 0. Não pode ser 0, beleza? Então, nesse caso, esse polinômio não é do quinto grau. Nesse caso, ele vai ser do quarto grau. Porque o segundo maior expoente, no caso, é o 4, e o coeficiente é diferente de 0. Então, o grau é 4 e não 5. Beleza? Compreenderam isso? Então, se o número que estiver associado à variável for 0, eu não considero esse expoente como sendo o grau do polinômio. Eu só posso considerar o maior expoente cujo coeficiente seja diferente de 0. Beleza? Bom, então nós já sabemos o que é polinômio e o que é grau de um polinômio. Voltando ainda na definição de polinômio, tem algumas observações que a gente tem que fazer, galera. Nem sempre uma expressão composta de várias somas contendo uma variável vai ser um polinômio. Existem algumas regras para ser polinômio. Com relação ao coeficiente, de boa, o coeficiente tem que ser um número real. Essa é a condição. Qualquer número real, professor, qualquer número real, de boa. Agora, o expoente, galera, o expoente tem que ser um número natural, ou seja, um número inteiro e positivo. O expoente não pode ser fracionário e nem pode conter vírgula, ser negativo, ok? Então, ele tem que ser um número natural. Então, todo polinômio admite no seu expoente, na variável, somente números naturais. Então, fique atento com relação a isso. O exercício pede para você identificar qual das expressões representa um polinômio. Duas coisas você tem que observar. Primeiro, se é uma soma de vários monômios. Depois, se o expoente da variável é número inteiro e positivo. Porque para ser natural tem que ser inteiro e positivo. Não pode ser negativo e nem decimal. Beleza? Bom, tranquilo. Vamos então trabalhar a questão do grau de um polinômio. Eu vou pegar agora alguns exemplos e você vai fazer junto comigo aqui. Veja bem, eu tenho aqui uma série de situações e o objetivo nosso aqui é determinar o grau desse polinômio. Então vamos falar desse carinha aqui inicialmente, ó. Esse primeiro aqui. Qual é o grau desse polinômio, galera? Olha para a expressão. Lembrando, o que é grau mesmo, professor? Grau é o maior valor do expoente quando o coeficiente é diferente de 0. Então, qual é o maior expoente aqui? O 6. Qual é o coeficiente dele? 4. É diferente de 0? É. Então, o grau desse polinômio é 6. Vamos olhar agora para esse segundo aqui, ó. Segundo aqui, ó. Qual seria o grau desse polinômio? Grau do polinômio, maior valor do expoente, cujo coeficiente é diferente de 0. Maior valor do expoente, 5. Coeficiente, diferente de 0. Então, o grau desse polinômio é igual a 5. Beleza? Outra situação aqui, ó. Mais um exemplozinho. Qual é o grau desse polinômio? Grau de um polinômio, maior valor do expoente, cujo coeficiente é diferente de 0. Qual é o maior expoente? 4. Beleza. Qual é o coeficiente dele? 0. Pode ser 0? Não pode ser 0. Então, esse cara não é o grau do polinômio. Se o 4 não é, eu vou verificar o outro imediatamente abaixo dele. Qual é? O 3. É diferente de 0? É. Então, o grau desse polinômio é 3. Estão ligados aí, galera? Estão pegando? Aqui, 0
o maior expoente é o 3. Coeficiente dele, 0. Então, não serve. Depois, o segundo maior é o 2. Coeficiente, 0. Não serve. Depois dele, x elevado a 1. Ah, qual é o coeficiente dele? Quando não aparece nada, é 1. Então, o expoente aqui é 1. Então, o grau desse polinômio é 1. Ok? E agora? Esse polinômio aqui, quanto que vale o grau dele? Olha só, 4, coeficiente 0. 3, coeficiente 0. 2, coeficiente 0. 1, coeficiente 0. Bom, se não é 4, não é 3, não é 2, não é 1, não é 0, não é 1, então só resta ser 0 grau. Quando que ele é 0 grau? Quando eu tiver só o termo independente. Lembram o que é o termo independente? Falamos no início da aula. Termo independente é o valor numérico presente no polinômio que não está associado à letra x. Quem não está associado à letra x aqui? É o 2. Na verdade, é como se nós escrevêssemos assim, ó, 2 vezes x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é 1. Então, nada impede de nós fazermos esse tipo de representação. Não se usa representar. Eu coloco simplesmente 2. Mas 2 vezes x elevado a 0 é a mesma coisa que 2 vezes 1, que é igual a 2. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, essa representação ou essa representação, elas são representações equivalentes. Então, vai dar o mesmo resultado. Então, qual é o grau desse polinômio aqui? O grau desse polinômio é 0. Ele só tem o termo independente. E aqui, o que aconteceu? 0x ao cubo, 0x ao quadrado, 0x, 0. Bom, 3 não pode ser, 2 não pode ser, 1 não pode ser, e 0 pode ser? Não, não pode ser. Por que que não pode ser? Porque esse polinômio aqui, todos os seus coeficientes, inclusive o termo independente, é 0. Então, nesse caso, ele não possui grau definido. Ele é um polinômio sem determinação de grau. Bom, como que é chamado esse polinômio? Ele é chamado de polinômio nulo. Polinômio nulo é aquele polinômio que apresenta todos os coeficientes iguais a 0, inclusive o termo independente. E o seu grau não tem definição. Ele não tem grau definido. Tá? Beleza? Tranquilo e favorável até aqui, galera? Bom. Já sabemos o que é uma função polinomial, já sabemos como que identifica o grau de um polinômio, beleza? Sabemos que ele não pode ser nulo. Bom, algumas observações importantes, né? Um polinômio nulo não tem grau, uma vez que não possui termo dominante. Então, foi o que nós acabamos de falar. Se todos os termos é igual a 0, então ele não tem grau definido, tá? Se o coeficiente do termo dominante de um polinômio for igual a 1, o polinômio será chamado de mônico. Como assim? O que é termo dominante de um polinômio, professor? Termo dominante de um polinômio é o valor do coeficiente. Coeficiente é o número que está associado à variável. Então, quando o valor que está associado à variável, que tem o maior expoente, tá? Beleza? Maior expoente determina o grau. Então, esse valor, esse coeficiente que está junto com a variável de maior expoente é chamado de termo dominante. Então, quando esse coeficiente for 1, o polinômio é chamado de mônico. Isso já foi questão de concurso. O nome que se dá ao polinômio que apresenta termo dominante igual a 1. E aí muita gente ficou bugado aí, não soube dizer, tá? Então, primeira coisa, você tem que saber o que é um termo dominante. Termo dominante é o valor do coeficiente cuja variável apresenta o maior expoente. Então, nesse caso aqui, o maior expoente é 4, mas é 0, então não vale.
Lembra? Se for 0, eu anulo. Tá? Então, se não é 4, vai ser o 3. Quem é o coeficiente? O número que está junto com x ao cubo? É o 1. Então, esse polinômio ele é chamado de polinômio mônico. Beleza? Tranquilo. Outra observação. Quando existir um ou mais coeficientes nulos, o polinômio será dito incompleto. Como assim? Nós temos, na formação do polinômio, a seguinte divisão. Eu posso dizer que um polinômio é completo ou incompleto. Quando que o polinômio ele é dito completo? Quando eu possuo todos os expoentes com coeficientes diferentes de 0 a partir do dominante. Então, se eu tenho, por exemplo, o grau desse polinômio é 3, por exemplo, aí se é 3, eu tenho que ter o 2, o 1 e o 0. Tem que ter todos eles e o coeficiente tem que ser diferente de 0. Quando que ele é incompleto? Quando falta algum. Por exemplo, se o grau do polinômio for 4, x elevado a 4, aí eu tenho o x elevado a terceira ausente. Isso quer dizer que o coeficiente dele é 0. Aí do x à quarta eu já pulo para o x ao quadrado. Então observe que está faltando o x ao cubo aí, porque eu tenho que respeitar uma ordem. Se eu começo do 4, eu teria que ter o 3, o 2, o 1 e o 0. Se faltar um deles, cujo coeficiente é 0, então o polinômio é dito incompleto. Belezinha? Então vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo, 5x ao cubo menos 2x à quinta menos x. Isso aqui é um exemplo de um polinômio incompleto. Por quê? Porque qual é o grau desse polinômio? O grau é 5, cara. É o maior expoente cujo coeficiente é diferente de 0. Então o grau é 5. Mas eu tenho o 4 aqui? Não. Aí eu tenho o 3, tenho o 2? Não tenho, então está faltando. Então, para esse polinômio ser completo, eu teria que ter o x à quarta, eu teria que ter o x ao quadrado, cujos números que acompanhassem eles, que são os coeficientes, não pode ser 0. Se eles não apareceram, é porque o coeficiente que está junto com eles é 0. Eu poderia escrever isso daqui assim, ó. Menos 2x à quinta, mais 0x à quarta, mais 5x ao cubo, mais 0x ao quadrado, menos x mais 0. Pronto, eu completei o meu polinômio. Viram? Às vezes você vai ter a necessidade de completar o seu polinômio. Então, o que é completar o polinômio? É colocar a variável com o expoente que está faltando, associada a ela sempre o 0. Então, como está faltando o x à quarta, então eu vou colocar 0x à quarta. Como está faltando o x ao quadrado, então eu coloco 0x ao quadrado. Beleza? Como está faltando o termo independente, eu coloco 0. Pronto. Dessa forma, o meu polinômio agora está escrito na forma completa. Daquele jeito ele está completo, porque tem todos os coeficientes, todos os expoentes em ordem decrescente a partir do grau do polinômio. Como o grau é 5, então eu tenho que ter o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Beleza? Então está aqui, ó. Fiquem atentos com relação a isso, porque principalmente na hora que nós estivermos estudando divisão, e a divisão pelo método das chaves, ela, de uma certa forma, exige que nós completemos o polinômio quando ele estiver na forma incompleta. Tá? Porque facilita a resolução e faz com que a gente tenha menos chance de errar. Ok? Beleza? Bom, a forma de nós representarmos um polinômio é sempre por uma letra maiúscula. Entre parênteses, a gente indica a variável. Essa variável geralmente é a letra x. Então, eu posso ter um p de x. P, não necessariamente pelo fato de iniciar com
ser a inicial da palavra polinômio. Muito usado a letra P, mas pode ser letra Q, pode ser letra C, letra D, letra A, pode ser qualquer letra do alfabeto, desde que expressa na forma maiúscula, e aí você coloca entre parênteses ou colchetes a variável que você está indicando. Tá? Então, eu poderia ter, por exemplo, um polinômio D de x? Sim, poderia. Professor, eu poderia ter um polinômio D de y? Pode. Aí eu estou indicando que a minha variável é o y. Aí ele vai ser escrito em função de y e não em função de x. Mas geralmente nós usamos a letra x, tá? Beleza? Bom, então é assim que nós fazemos a indicação de um polinômio. Bom, igualdade de polinômios. O que é isso, professor? A palavra igualdade implica que um polinômio A vai ser igual a um polinômio B. Mas como que eu posso dizer que um polinômio é igual a outro? Baseado em que eu posso fazer tal afirmativa? Eis a pergunta. Bom, então vamos lá. Resposta. Um polinômio é igual a outro polinômio quando os coeficientes dos termos correspondentes forem congruentes. Professor, eu não entendi. Termo correspondente, o que é isso? A correspondência, ela está associada à variável e ao expoente. Então, para que um termo seja correspondente do outro, ele tem que apresentar a mesma variável, que seria a letra, e o mesmo expoente. Por exemplo, 2x a terceira, 5x a terceira. Observe que esses termos, eles são termos semelhantes, correspondentes. Por quê? Porque eles apresentam a mesma variável, que é a letra x, e apresenta o mesmo expoente, que no caso é o 3. Beleza? Agora, se eu pegasse 3x ao quadrado, isso aqui ia manter alguma correspondência com um desses? Não. Não iria manter correspondência nenhuma. Por quê? Porque apresenta a mesma letra, sim, mas e com relação ao expoente? O expoente é diferente, então eu não posso dizer que eles são semelhantes. Aliás, eles são termos diferentes, porque apresentam expoentes diferentes. Tranquilo? Entendido isso? Então, um termo, para ser semelhante, correspondente ao outro, tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente. Bom, então a igualdade implica em quê? Em que os termos correspondentes, que são os semelhantes, têm os mesmos coeficientes. Então, se eu tenho aqui um polinômio p de x e um polinômio q de x, e quero dizer, estou afirmando que p é igual a q, que p de x é igual a q de x, a única condição para que eles sejam iguais é o termo dominante de um tem que ser igual ao termo dominante do outro. Olha só, x elevado a 1, x elevado a 1. Então, A1 tem que ser igual a B1. O x ao quadrado, x ao quadrado. Então, o A2 tem que ser igual ao B2. O A3 aqui tem que ser igual ao B3. E assim sucessivamente. Tem que ter a mesma quantidade de termos? Obviamente. Porque se eles não tiverem a mesma quantidade de termos, vai fazer com que um não seja igual ao outro. Um vai ter mais termos que o outro. A igualdade dos termos tem que acontecer de forma contínua e total. Não pode ficar nenhum elemento de fora, nenhum termo de fora. Se um polinômio tem 4 termos, o outro tem que ter 4 termos também. Beleza? E os termos correspondentes com coeficientes congruentes. Beleza, professor. Agora que eu já sei o que implica a igualdade, nós podemos tirar proveito disso, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Considere os polinômios de coeficientes reais. A de x, x ao cubo, mais ax ao quadrado, mais bx, mais 2.
Polinômio b de x. Bx ao cubo mais 2x ao quadrado mais cx mais 2. Teremos que a de k igual a b de k. Ou seja, o polinômio, o primeiro polinômio, que é o ax, é igual ao segundo polinômio bx. Qualquer que seja o número real k, quando, em que situação esse polinômio é igual a esse polinômio. É isso que ele está perguntando em outras palavras. Para que eles sejam iguais, quais devem ser os valores de A, de B e de C? Vamos lá? Olha só. Para que um polinômio seja igual ao outro polinômio, os coeficientes dos termos correspondentes têm que ser iguais. Beleza, então vamos lá. Quem é o correspondente de x ao cubo aqui? Aqui o coeficiente é o b, aqui o coeficiente é 1. Quando não aparece nada é 1. Então, para que eles sejam iguais, o b tem que ser igual a 1. Beleza, já determinei isso. O que mais? Olha só, x ao quadrado correspondente x ao quadrado. Se o coeficiente aqui é a e aqui é 2, é porque a tem que ser igual a 2. Beleza. Terceira situação, olha aqui, x. O que acontece aqui? Ó? B, C. Um coeficiente é B, o outro é coeficiente C. Mas eu já descobri que o meu B vale 1. Então, B tem que ser igual a C. Portanto, C vai ter que ser igual a 1. Conclusão, olha aqui, letra B. B igual a C igual a 1 e A igual a 2. Então, para que isso aqui seja verdadeiro, quais são os valores de A, B e C? B e C vale 1 e A vale 2. Quer dizer, resolvemos só usando conhecimento de igualdade de polinômios. Belezinha? Galera, valor numérico de um polinômio. O que é isso? Professor, valor numérico, eu não lembro de ter estudado isso. Valor numérico é o valor que o polinômio assume quando nós atribuímos um valor à variável, que no caso nosso aqui é a letra x. Então você vai atribuir a x um determinado valor, e aí você vai substituir naquela expressão matemática, no lugar do x, você vai colocar aquele valor, vai fazer todas as operações algébricas, potência, soma, multiplicação, e aí você vai ter um resultado final. Esse resultado final é chamado de valor numérico. Beleza? Então, valor numérico é o valor que o polinômio vai assumir quando nós substituímos a variável por um determinado valor indicado. Tá? Então, eu tenho aqui um polinômio p de x. E nós vamos atribuir a esse polinômio um valor k. No lugar do x, eu vou colocar k. Esse k, gente, é um número, que pode ser um número positivo, pode ser negativo, pode ser, cara, ele pode assumir vários valores aí. Basta substituir no lugar do x o valor correspondente de k. Beleza? Vamos ver um exemplo disso? Olha só. Calcule o valor numérico de p de x para... Então, eu tenho aqui este polinômio, menos x à quarta, mais 3x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 4x, mais 1. E ele pede para determinar o valor numérico quando x for 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele polinômio e vou calcular o p de 0. Como que vai ficar o p de 0? Não, onde tem x, eu coloco 0. Então, eu tenho menos 0 à quarta, mais 3 0 ao cubo, menos 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 1.
O que acontece? 0 elevado a qualquer potência é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar. Conclusão, P de 0 é igual a 1. Daqui a gente define o seguinte, preste atenção. Toda vez que você for calcular o polinômio, o valor numérico de um polinômio, quando a variável for 0, tá? Todo P de 0, todo valor numérico de um polinômio, quando a variável vale 0, é igual ao termo independente. Sempre vai ser igual ao termo independente. Tá? Todo valor numérico de um polinômio, quando a variável for 0, vai ser igual ao termo dependente. Então, se eu tenho um polinômio, P de x igual a 2x a décima menos 3x a oitava, mais 4x a quinta menos 7. Eu tenho um polinômio desse tipo. Quanto que vale o P de 0? Gente, quem é o termo independente? Termo independente é aquele valor que não apresenta o x. No nosso caso aqui, quem é ele? O menos 7. Ele não tem um x associado, então o termo independente é o menos 7. Conclusão, quanto que vale o P de 0? Menos 7. É isso que essa propriedade diz. Toda vez que a variável for 0, o valor numérico do polinômio é igual ao termo independente. Então, você não precisa ficar fazendo conta. Você já verifica quem é o termo independente e a resposta é essa. Ok? Beleza. A gente aproveita para definir algumas propriedades. Segunda situação, quando x for igual a 1. Então, olha só, vou substituir, eu vou ter agora P de 1. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 elevado à quarta, mais 3 vezes 1 elevado à terceira, menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 1. Olha só, nós sabemos com relação a 1 o quê? O que eu sei a respeito do 1? Eu sei que 1 elevado a qualquer potência é sempre 1. E sei também que o 1 é o elemento neutro na multiplicação. Ou seja, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Conclusão, o que vai acontecer aqui? Ó? Menos 1 à quarta fica menos 1 mesmo. 3 vezes 1 ao cubo é 1, 3 vezes 1 é 3. 1 ao quadrado é 1, então menos 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Mais 1. Aí é só somar. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 4, menos 6. E 3 mais 1, 4. Menos 6 mais 4, agora vale aquela regra de sinais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 6 com mais 4, menos 2. Belezinha? Pronto. Qual é o valor numérico para P1? Menos 2. Bom, professor, tem alguma regra isso? Tem, galera. Nós não precisamos necessariamente ficar fazendo isso toda vez. A dica. Quando a variável for igual a 1, x igual a 1, basta nós somarmos os coeficientes. Então, eu não preciso perder tempo substituindo no valor de x o número 1. Eu só somo os coeficientes. Lembrando que coeficientes são os números que estão associados à variável. Então, no nosso caso aqui, ó, quem é o coeficiente aqui? Menos 1. Quem é o coeficiente aqui? 3. Aqui, menos 1. Aqui, menos 4. Aqui é 1. Então, eu só somo os coeficientes. Ó. Menos 1 com 3, 2. 2 menos 1 é 1. 1 com menos 4 é menos 3. Menos 3 com 1 é menos 2. Pronto, já cheguei na resposta. Só somar os coeficientes. Beleza? Então, repetindo. Sempre que a variável for 1, tá? Quando eu for calcular o valor numérico, quando a variável for 1,
o resultado vai ser igual à soma dos coeficientes. Belezinha? Captaram isso? Só fazer isso. Soma os coeficientes e você já chega direto na resposta. Beleza? Bom, professor, e se não for 0 e nem for 1? Bom, aí nesse caso requer realmente que a gente desenvolva todo um trabalho. Veja bem, eu falei 1, menos 1 é diferente, tá? 1 é uma coisa, menos 1 é outra. Então, nesse caso, eu vou ter que substituir o P de menos 1, vai ficar menos 1, menos 1 elevado à quarta, mais 3 vezes menos 1 elevado à terceira, menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 1. Lembrando que nós temos uma potência e toda vez que eu tenho um expoente par, a resposta é positiva, e quando eu tenho um expoente ímpar, conservo o sinal. Então, olha só, esse menos é aqui de fora, menos 1 elevado à quarta vai dar mais 1, então vai ficar negativo, vai ficar menos 1 mesmo. Menos 1 elevado ao cubo, ímpar, conserva o sinal, vai dar menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado, vai dar mais 1. Mais com menos é menos, então vai ficar menos 1. Aqui, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, mais 1. Agora, eu tenho aqui menos 1 com menos 3, menos 4, menos 5, mais 4 mais 1, 5. 5 menos 5, 0. Ok? Pronto. Cheguei na resposta. Aí você diz, professor, se for menos 1, sempre vai dar 0? Não. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Tá? Aqui coincidiu de dar porque o termo independente aqui é 1. Se esse termo independente fosse diferente de 1, já não ia dar 0 esse exercício. Beleza? Então, não é regra isso. Tem regra para o primeiro, tem regra para o segundo, mas no caso do menos 1, você tem que desenvolver normalmente. Aí vai ter que substituir. Não esqueça que se o expoente for par, resposta sempre positiva. Se o expoente for ímpar, conserva o sinal. Tá? Belezinha? Bom, isso que é valor numérico. Valor numérico de um polinômio. Então, é só substituir lá. Operações com polinômios, galera. O que é isso? São as somas, as subtrações, as multiplicações, as divisões que pode acontecer entre 2 ou mais polinômios. Não necessariamente 2, eu posso multiplicar 3 polinômios, 4 polinômios. Tá? Bom, vamos começar com a base, que é a soma, né? O que é somar 2 polinômios? Para nós somarmos 2 polinômios, a única coisa que nós temos que respeitar é o seguinte: eu só posso somar termos semelhantes. Então, eu tenho um polinômio Q, P, e um polinômio Q. Se eu for somar esses 2 polinômios, eu tenho que pegar os termos correspondentes. Lembram o que é essa correspondência? Implica em ter a mesma letra e o mesmo expoente. Então, os termos que têm a letra com o mesmo expoente, eles são correspondentes. Aí eu somo o coeficiente de um com o coeficiente do outro. Lembrando que a soma obedece à regra de sinais. Se esses 2 termos correspondentes tiverem sinais iguais, soma e conserva o sinal. Se tiverem sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Beleza? Então, vamos lá. Bom, as propriedades da adição são válidas também para o polinômio. Eu tenho aqui 4 propriedades. Associativa. Se eu tenho 3 polinômios, um polinômio P, um polinômio Q e um polinômio R. Se eu somar o P e o Q primeiro, depois o R, dá o mesmo resultado que se eu somar o Q e o R primeiro e depois o P. Essa propriedade chamada de propriedade associativa. A outra propriedade é a comutativa, que é a troca, né, dos
das parcelas, ou seja, no caso aqui dos polinômios. Somar P mais Q ou Q mais P é a mesma coisa, dá o mesmo resultado. Quem é o elemento neutro de um polinômio? É outro polinômio cujos coeficientes é zero. Todos eles. Então, é o polinômio nulo. Então, se eu somar um polinômio qualquer com um polinômio nulo, eu vou ter o mesmo polinômio, não vai alterar nada. Elemento oposto. O que é elemento oposto? Para cada polinômio P de x, existe um polinômio menos P. Ou seja, polinômio oposto é um polinômio que apresenta a mesma quantidade de termos, com o mesmo grau, cujos coeficientes possuem sinais contrários. Se o coeficiente de um é positivo, o coeficiente correspondente dele é negativo. Mas o valor absoluto do coeficiente é o mesmo, só muda o sinal. E aí, ao somar um polinômio com o seu oposto, a resposta vai ser sempre zero, porque como eles têm sinais contrários, eles vão se anular. Beleza? Adição e subtração. Como que nós procedemos à soma ou à subtração? Simples, somando os termos correspondentes semelhantes. Beleza? Então, vamos aqui para um exemplo. 3x² menos 7x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 12x menos 8. Isso aqui é um polinômio P. Aí eu tenho um polinômio Q. x² menos 12x ao quadrado mais 7x mais 2. O que ele pede para nós fazermos? A soma. Então, somar esses polinômios é somar os coeficientes dos termos correspondentes. Então, eu tenho aqui x², eu tenho aqui x². Beleza? Então, como vai ficar? Quem é o coeficiente desse cara? 3. Quem é o coeficiente desse cara? 1. Então, vai ficar assim, ó. 3 mais 1x². Agora, o termo, no caso aqui, 3. Eu tenho aqui x ao cubo. Eu tenho x ao cubo lá? Não tenho x ao cubo lá. Então, ele não vai somar com ninguém. Não ter o x ao cubo é a mesma coisa que fosse 0x ao cubo. Então, nesse caso, eu vou repetir esse elemento. Menos 7x ao cubo. Agora, x ao quadrado. Tem x ao quadrado lá? Tem. Então, vai ficar mais coeficiente do x ao quadrado aqui, 5. Mais correspondente do x ao quadrado aqui, menos 12. Então, menos 12x ao quadrado. X, aqui tem x. Aqui tem x. Beleza, então vai ficar mais 12 mais 7x. Termo independente, aqui menos 8, aqui 2. Então, menos 8 mais 2. Agora, vamos fazer a soma. Eu tenho aqui, ó, 3 mais 1, 4. Menos 7x ao cubo, que não tem com quem ele associar. Aqui, eu tenho 5, mais com menos é menos. 5 com menos 12 vai dar menos 7. Lembram da regra de sinais? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 com menos 12 vai dar menos 7. Aí aqui, sinais iguais, 12 mais 7, 19. E aqui, por último, menos 8 mais 2, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 6. Pronto, está aqui, ó. Qual é o resultado da soma? 4x² menos 7x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais 19x menos 6. Beleza? Então, vamos aí para mais um. E se fosse a diferença? Bom, se fosse a diferença, você tem que tomar um cuidado. Antes de somar, você vai ter que trocar o sinal de todos esses elementos. Por quê? Porque é P menos Q. Então, eu vou ter que trocar o sinal do Q. Então, vai acontecer o seguinte. O P muda alguma coisa? Não, o P não muda nada. Mas o Q vai mudar. Porque o Q vai ficar assim agora. É menos Q. Então, vai ficar menos x². Aonde é menos passa a ser mais 12x ao quadrado.
mais 7 fica menos 7, mais 2 fica menos 2. Entendem isso? Você tem que inverter todo o sinal de todos os coeficientes do outro polinômio. No caso aqui do polinômio Q, porque é menos Q. Invertido isso, agora é só verificar os semelhantes. Esse x à quarta com x à quarta. Então, eu vou ter, ó, 3. Agora, ao invés de 3 mais 1, eu vou ter 3 menos 1. Isso aqui, x à quarta. O 7x ao cubo continua sendo sozinho. Aí, eu tenho 5x ao quadrado e 12x ao quadrado. Então, eu vou ter 12 mais 5, x ao quadrado. Aí, eu tenho 12x, então 12, e agora ficou menos 7, x. E aí, o menos 8 com menos 2. Pronto, vamos somar. 3 menos 1, 2x ao quadrado, menos 7x ao cubo, 12 mais 5, 17x ao quadrado, 12 menos 7, 5x, menos 8 com menos 2, menos 10. Pronto, está aqui, ó. Fizemos a diferença do polinômio. Tranquilinho? Beleza? Então é isso aí, cara. Só tomar o cuidado de inverter o sinal antes, depois o procedimento é o mesmo da soma. Tranquilo? E favorável até aí? Beleza? Chegamos ao fim da nossa aulinha, galera. Foi um prazer tê-lo aqui com você, estar aqui com vocês, recebê-lo em nossa companhia. Que Deus continue te dando força aí para você não desistir dessa caminhada. Sabemos que ela é difícil, mas é possível, tá? Então, que Deus nos abençoe e nos encontramos na próxima aula ainda sobre polinômios, parte 2, na graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique lá aqui.